Meus irmãos, nós estamos celebrando a missa de Nossa Senhora do Rosário. Falar sobre o Rosário é a mesma coisa que falar sobre Nossa Senhora do Rosário e vice-versa. Hoje nós vamos procurar trazer apenas os fatos que comprovam a eficácia do Rosário. Primeiro eu vou contar um fato relativo a uma pessoa que talvez tenha se salvado pelo terço, depois nações inteiras que se salvaram pelo terço. Lá na minha ex-paróquia, havia uma mocinha, menina ainda, que rezava o terço todos os dias. E eu não sei por que razão, talvez influenciada por algumas colegas, acabou virando protestante, se tornou batista. E ficou um certo tempo na igreja batista. E um dia ela voltou para a igreja católica. Eu perguntei, o que é que aconteceu que você virou protestante, agora você volta para a igreja católica? Ela disse o seguinte: de fato, eu fui para a igreja batista, mas eu só não consegui deixar o hábito de rezar o terço todos os dias. Então o pastor falou comigo, ou uma coisa ou outra. Uma coisa era deixar o terço, outra coisa era voltar para a igreja católica, e ela preferiu a outra coisa, porque ele dizia que não conseguia dormir sem rezar o terço. O terço salvou a fé desta menina. Isso aconteceu, no caso, comigo na minha paróquia, lá em São Fidélis, estado do Rio. Mas vamos aos fatos mais redundantes, vamos dizer assim. Bom, primeiro vamos já relatar que os dois fatos mais conhecidos, que é a grande conversão operada por São Domingos de Gusmão, pela campanha do terço que ele fez, convertendo mais de 100.000 hereges. Isso é um fato já mais que conhecido. O segundo fato conhecido é a guerra, a batalha de Lepanto, quando as forças turcas, muçulmanas, queriam invadir a Europa e foram rechaçadas por uma esquadra bem menor, mas o Papa tinha arregimentado uma esquadra muito maior, que é dos cristãos rezando o terço pela cristandade afora. E devido a esta campanha do terço que o Papa São Pio V fez, os inimigos não conseguiram avançar sobre a esquadra católica, dos príncipes católicos, dos países católicos, porque dizem vinha uma senhora mais brilhante que o sol, cuja luz ofuscava os seus olhos. Eles foram obrigados a retroceder e, não sei por que motivo, iam se matando mutuamente. Vamos então a alguns outros fatos importantes. Vamos lá para o Japão. Na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi bombardeado com a bomba atômica, as duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, aconteceu um fato interessante. No meio daquelas ruínas todas causadas pela bomba atômica, num raio mais ou menos de 2,5 km, as casas foram totalmente destruídas e as pessoas morreram, e muitas depois morreram em consequência da radioatividade da bomba atômica. Chamou a atenção uma casa no meio de toda a ruína, que ficou intacta, completamente preservada. Mais do que isso, os 8 homens que estavam ali dentro também não sofreram nada, nem antes, nem durante, nem depois de estourar a bomba atômica sobre a cidade. Estavam bem perto ali de onde foi lançada a bomba. Aí perguntaram a eles qual o motivo, porque eles achavam que só a casa deles e só a vida deles foi preservada.
Primeiro, esses homens eram 8 missionários jesuítas que responderam a esta pergunta dizendo: certissimamente é porque nesta casa nós rezamos o rosário todos os dias. Atribuíram, portanto, a preservação da vida deles e a conservação da casa à recitação do terço. E nunca contraíram doença alguma como os outros habitantes daquela região devido à explosão da bomba atômica. E diz a história que eu li que os cientistas ficaram tão impressionados que um atrás do outro, diz que até o número de 800 cientistas foram examinados, não é possível, tem alguma coisa nesse organismo, e nada foi encontrado nesses 8 homens. Então nós podemos dizer com certeza que o terço, que o rosário de Nossa Senhora é mais poderoso do que a bomba atômica. Mais poderoso que as metralhadoras, mais poderoso do que todos os armamentos que existem. Eu acho que mais poderoso que a bomba atômica é difícil encontrar. Tem outros aí, mas é poderosíssima a bomba atômica. E anulou, o terço, o rosário, anulou a ação da bomba. Isso foi no Japão. Vamos então para a Áustria. Quando a União Soviética estava cada vez avançando mais sobre a Europa, dominando aqueles países, Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Ucrânia e metade da Alemanha e outros países adjacentes, eles também conquistaram parte da Áustria, incluindo a capital Viena. E eles estavam decididos a não abandonar esses países. Como não abandonaram? Estavam decididos a não abandonar a Áustria. Mas um frade capuchinho, ou melhor, franciscano, eu não sei se era capuchinho, eu acho que ele poderia ter pensado mais ou menos assim, talvez não tenha falado como eu vou falar agora, mas o pensamento dele estava nessa direção. Vocês pensam que não vão sair daqui? Vocês estão enganados. Nós temos uma arma que vocês nem imaginam. E foi o que ele fez. Começou a fazer a campanha do Rosário. E começou a fazer inscrição das pessoas para ver quantas pessoas iam aderir à sua campanha. Então, o cadastramento. Logo no princípio conseguiu 50.000 adesões. E no decorrer dos dias e dos meses, chegou a 500.000 interessados em participar da grande campanha do Rosário para expulsar os comunistas, a União Soviética ali da Áustria. Sem mais nem menos, os russos, os soviéticos, decidiram abandonar a Áustria sem motivo algum. Não havia nenhuma coisa que justificasse a retirada deles, como eles não se retiraram dos outros países. Mas havia, sim, uma justificativa: o terço, o rosário de Nossa Senhora. Portanto, é mais poderoso que o exército turco, é mais poderoso que o exército da União Soviética. Olha o poder do terço. O católico tem certas riquezas que ele não liga. O católico não reza o terço. Nossa Senhora pediu tanto, a igreja recomenda tanto. Ah, mas eu não rezo, oração chata, enjoada. Eu prefiro rezar do meu jeito, com as minhas palavras. Tudo bem. Tem a Eucaristia, não usa a Eucaristia. Tem a confissão, não usa a confissão. Tem a missa, não participa da missa. E assim vai. Vamos para Portugal. Portugal foi o único país da Europa que não entrou na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E o que os portugueses atribuem ao terço de Nossa Senhora, que eles começaram a corresponder ao pedido feito aos 3 pastorinhos?
e através deles a todos nós. Rezar o terço todos os dias. Então Portugal se viu livre da destruição, seria massacrado, um país pequeno, e graças a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, como ele se apresentou na última aparição. E a gente pode perguntar, e Brasil? Será que aconteceu alguma coisa no Brasil? É interessante como os livros de história distorcem completamente e omitem aquilo que interessa mais e dão realce àquilo que menos interessa. Assim são os noticiários da TV também, dos jornais. Por exemplo, se faz-se um movimento contra o aborto, reúne 500 mil pessoas, ou aqui ou na Argentina, ou em qualquer lugar, não sai uma notinha no jornal. Mas se 3 mulheres nuas vão para frente de uma igreja protestar contra a igreja, porque são feministas, aí saem todos os jornais, toda a televisão. Absurdo. Se o fato que aconteceu, por exemplo, lá no norte do Brasil, os mártires Mateus Moreira, Ambrósio Francisco, André Silveira e companheiros mártires foram massacrados dentro da igreja, na hora da missa. Isso não sai das cartilhas na história do Brasil, mas se fosse os católicos tivessem massacrado os protestantes no culto deles, em todas as cartilhas do maternal, do jardim de infância, e, enfim, do pré e do pós, tudo sairia e todo mundo saberia de cor e salteado. Mas o que eles falam da Inquisição, por exemplo, mas esses casos ninguém conhece, ninguém sabe, nem os católicos sabem da história desses massacres que aconteceram, feitos pelos protestantes que foram capitaneados por um pastor protestante. Mas então, no Brasil a mesma coisa. Então vamos ver esta história mal contada de 1964. Bom, vamos começar contando que João Goulart, presidente comunista, que queria transformar o Brasil numa Cuba, ele disse as seguintes palavras: não é com rosários que se combatem as reformas que ele pretendia para destruir o Brasil, transformar o Brasil numa Venezuela, vamos dizer assim nos dias de hoje, ou numa Cuba. Não é com rosários que se combatem as reformas. Diante disso, uma freira chamada Ana de Lourdes considerou a fé católica atacada e sugeriu a alguns empresários e suas esposas uma marcha de desagravo ao Santo Rosário pela ofensa que tinham constituído as palavras de João Goulart no velho estado da Guanabara. Esta marcha tomou um outro nome: Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse nome foi sugerido pela deputada Conceição da Costa Neves. E o povo correspondeu a esse chamado. Até os padres, os bispos, na época até a própria imprensa, principal jornal do Brasil, etc. Está chamada Poderosa, por favor. Tem jornais estampando as grandes concentrações. 500 mil pessoas em São Paulo, depois foi crescendo e chegou no Rio até 1 milhão de pessoas, a maior parte com o terço na mão, rezando o rosário. Então, muitas vezes as pessoas se rebelam contra os militares que assumiram o poder no Brasil. Não foram os militares, foi o povo com o terço na mão que não deixou o Brasil virar comunista na época. Por isso o ódio que se tem contra este momento. Foi a vitória de Nossa Senhora do Rosário, ou foi a vitória do Rosário de Nossa Senhora? Temos que agradecer a Nossa Senhora. E nós vivemos momentos também, como por exemplo,
Na questão dos muçulmanos invadindo a Europa e foram rechaçados, hoje eles invadiram a Europa, estão assumindo o comando da Europa e fazem o que querem. Agora, por que não o levante do terço do rosário? Talvez seja o grande castigo este, a apostasia dos países católicos. A França, a filha primogênita da igreja, hoje é um país quase que inteiramente muçulmano. Que as igrejas católicas, os mosteiros, os conventos sendo vendidos para restaurantes, para teatros, para museus e outras coisas mais, infelizmente. E no Brasil nós vemos também aqueles que querem tocar o Brasil para frente, aqueles que querem jogar o Brasil para trás, jogar na miséria do socialismo, do comunismo, que é só isso que eles sabem fazer. Mas graças a Deus, nós temos movimentos que estão surgindo, entre eles o terço dos homens. São muitos homens que estão aderindo ao terço dos homens no Brasil. Lá em Aparecida, quando se reúnem, dá mais de 100 mil homens com o terço na mão, rezando. Aqui nós temos na Igreja do Cabo, às quartas-feiras, 7h30 da noite, e nas quintas-feiras tem o terço das mulheres. Então nós temos movimentos parecidos com este, em que as pessoas estão rezando o terço. Logo depois do Concílio Vaticano II, quando interpretaram tomar o concílio, os padres foram arrancando o terço das pessoas da igreja, dizendo que é superstição, que isso não existia mais, não valia nada. Hoje, graças a Deus, a gente vê em todos os lugares o terço de Nossa Senhora sendo rezado. Isso nos traz esperança. E o Papa São João Paulo II insiste muito no terço das famílias. As famílias rezando o terço. Aí vai salvar a família. Sua família está desmoronando, está se desintegrando. Reze o terço em família. Família que reza unida permanece unida. Em qualquer situação difícil, o terço é água. Se fala tanto hoje em desarmamento, em aquela briga, dar armas para a população, ou tira a arma da população, deixa só com os bandidos, porque dos bandidos ninguém tira. Então fica essa discussão. Eu acho que todo mundo tem que trazer esta arma mais poderosa do que revólver, do que metralhadora, e enfim, de qualquer outro tipo de arma de fogo. Todo mundo. Terço no bolso, espanta bandido, espanta tudo quanto é mal, e sobretudo espanta o demônio da vida da pessoa. Terço no bolso, terço na bolsa, terço no pescoço, lá onde for, terço no carro. Esta é a arma mais poderosa. Vamos juntar o terço com o Santo Escapulário Nossa Senhora, aí não tem diabo que resista. Aí o inferno vai mesmo tremer diante dessas suas armas poderosas. Então vamos rezar a Nossa Senhora, pedir a ela para salvar nosso Brasil. E para salvar nosso Brasil, rezemos o terço bem rezado. Nós estamos no mês missionário extraordinário. Vamos rezar o terço, pelas missões, pela conversão dos pagãos, pela conversão dos hereges, pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, que nós somos os pecadores a ser convertidos. Nós temos agora, foi inaugurado pelo Papa hoje, o sino da Amazônia. Vamos rezar o terço pelo sino da Amazônia. Vamos pedir a Nossa Senhora que ilumine lá os bispos, os padres encarregados, as pessoas encarregadas do sino da Amazônia. Vamos rezar, vamos pedir a Deus para iluminar, para Deus estar à frente, para Nossa Senhora tomar as rédeas do sino da Amazônia. Está acontecendo em São Paulo, sino arquidiocesano, de São Paulo, terminando, inclusive ano que vem, 2020, inclusive. Vamos rezar o terço também. Vamos participar desta forma. Você está participando do sino da arquidiocese? Não. Então reza o terço, feliz. Eu estou fazendo aqui toda sexta-feira, nesse mês de outubro, eu comecei sexta-feira passada, a Bênção Santíssimo, com a reza do terço, depois também das 8h30 da manhã, 9h da manhã a gente começa a adoração, reza do terço, bênção do Santíssimo Sacramento, nessa intenção das missões católicas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Vamos, portanto, valorizar o terço que nós temos, mas se nós damos pouca atenção, ou se rezamos, rezamos muito mal rezados. E aquela história que todo mundo conhece, que São Pedro fala para Jesus: Senhor, está entrando muita gente aqui no céu sem crachá, não passa pela portaria. Vamos ver, tem uma entrada secreta, é um grande terço em que as pessoas vão subindo da terra. Você entrando por uma entrada secreta. Quando São Pedro diz: Senhor, vou mandar os anjos tapar aquele buraco. Não, isto é coisa de mamãe, deixa para lá. Então, o terço, gente, é coisa da mamãe. Trata de obedecer.